Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bem-vindos. Vamos dar início à segunda parte da unidade 4, Teologia e Vida Eclesial. Nós vimos o aspecto técnico-científico da eclesialidade na última aula. Vamos agora falar sobre o aspecto prático-vital da eclesialidade da teologia. O aspecto prático-vital da eclesialidade da teologia inclui seu caráter de estar institucionalmente fundamentada e juridicamente vinculada à Igreja, como dissemos ao final da última aula. Neste sentido, os teólogos eles podem receber do magistério uma participação do mundo do ensino canônico que lhe é próprio. Como garantia desta eclesialidade, observamos as normas do direito canônico para os institutos teológicos, as faculdades eclesiásticas e principalmente os seminários. No mundo das ciências livres, a teologia é a única ciência a não ser considerada, pelo menos teoricamente, absolutamente livre. As ciências de hoje não são frutos da especulação ou da experimentação de algum elemento original isolado. Pelo contrário, o cientista hoje precisa levar em conta resultados, opiniões, hipóteses e interrogações propostas por outros e deve tornar acessíveis os seus próprios resultados, suas opiniões, suas hipóteses e suas interrogações. Na verdade, a ciência, na sua totalidade, com seu imenso conjunto de informações e de procedimentos, não existe numa consciência individual, autônoma e absolutamente livre. Mas ela supõe um sistema de comunicação, entendendo como uma ciência a ser comunicada aos demais. A noção moderna de ciência também é aplicada à teologia, que considera justamente a ciência como busca promovida no seio da comunidade. O aspecto científico prático da liberdade teológica, vamos iniciar, é preciso deixar bem claro para vocês que tanto a ciência teológica quanto os teólogos, eles possuem a devida liberdade de pesquisa científica e de manifestação das suas opiniões próprias, com base numa competência objetiva e de acordo com a natureza peculiar desta ciência. Bom, isso significa que o discurso da ciência da fé deve poder seguir, de maneira autônoma e sem obstáculos, o método e a racionalidade essenciais para uma ciência. Isso se não quiser degenerar numa mera caricatura da própria ciência. Mas como isso parece contraditório? Não. A liberdade para um autodesenvolvimento objetivo e metodologicamente correto é vital para uma ciência. O direito da pesquisa científica e da manifestação das opiniões próprias pressupõe a liberdade como sendo um direito das pessoas, e mais precisamente dos cristãos. Neste equilíbrio que se deve conservar entre a justa liberdade de investigação teológica e a fidelidade à palavra de Deus e ao magistério, a teologia não pode ser livre da Igreja e do magistério, mas deve ser livre para a Igreja e para o magistério, para a verdade e para as condições peculiares que lhe valem enquanto ciência. O termo magistério também vem de uma construção histórica. Nos primeiros séculos, as pessoas eram levadas a aderirem à verdade proclamada pela autoridade e tinham que se submeter às exigências desta autoridade. Essas exigências elas eram sustentadas por toda a Igreja e a autoridade sustentava a autoridade também sustentada pela Igreja. Persistia no cristianismo a convicção da enorme autoridade do magistério na área da fé e da teologia. Para vocês terem uma ideia, até os hereges reconheciam a autoridade dos papas e do que eles proclamavam. Achavam que na Igreja devia existir uma espécie de regra única de fé e não eram capazes de indicar uma mais segura do que a fé da Igreja romana.
A Sé romana constituía o centro do pensamento cristão ortodoxo. No primeiro milênio, não se admitia que essa autoridade pudesse falhar. No século V, os papas começaram a utilizar a definição de irreformáveis para falar sobre as decisões da Sé apostólica. Essa decisão ela não admite apelação, visto que possui autoridade de julgamento das igrejas, e ela mesma não pode ser julgada por outras. Sem encontrar protestos que questionassem a sua autoridade suprema, os papas, eles ingeriam na vida das outras igrejas. Eles decidiam disputas, eles forneciam diretivas, redigiam as profissões de fé obrigatórias. Os grandes teólogos da Idade Média começaram a falar da infalibilidade do Papa, que não era permitido até então, e acabam por gostar mais de citar decreto dos imperadores do que dos papas. Aos poucos, a autoridade sobre o valor objetivo da verdade passa a ser controlado pela posição da pessoa ou do grupo de pessoas que ensina essa verdade, que a relembra e a define. Por volta do final do século XVIII, encontramos a afirmação de que a verdade é o magistério. Passa-se da prioridade do dado de fé a das pessoas encarregadas de manter uma vigilância sobre ele. Aqui falamos da igreja enquanto docente e da igreja enquanto discente. O Concílio de Trento tinha a intenção de definir a doutrina sobre a infalibilidade do Papa, mas desistiu disso em razão do protesto dos bispos espanhóis. Vamos lembrar, o Concílio de Trento foi o 13º concílio da Igreja Católica e era chamado de Concílio Ecumênico. Ele ocorreu entre os anos de 1546 a 1563. Convocado pelo Papa Paulo III em 1546, foi realizado em 3 períodos diferentes, de 1545 a 1547, de 1551 a 1552 e de 1562 a 1563, quando então todas essas sessões foram solenemente promulgadas em sessão pública. É a partir do Concílio de Trento que o magistério compreende de modo cada vez mais universal o seu papel e intervém cada vez mais metodicamente nas discussões teológicas, dando preferência à filosofia e à teologia neoescolástica e neotomistas. Em tempos modernos, encontramos a ênfase sobre o caráter especificamente espiritual do ministério. Nós não entramos na questão da fundamentação bíblica da autoridade docente dos bispos e das várias formas do exercício do magistério, ordinário e extraordinário. Vocês verão depois. O magistério, ele não deve somente promover a manutenção da pureza da revelação divina, mas também exercer certa regulamentação linguística no interior da comunidade. Assim, ele preserva o enunciado da fé e a reflexão teológica do arbítrio individualista, sempre possível, e fica atento aos sinais dos tempos. O Concílio Vaticano II e os teólogos modernos, inclusive os escritores católicos, apontam concretamente os modernos sinais dos tempos. Quais são? A socialização, o ateísmo prático das massas, a busca de igualdade de direitos por parte das mulheres, o senso de solidariedade de todas as nações, a consciência, a justa autonomia das coisas temporais, a busca de uma grande comunidade interhumana, a renovação da liturgia, o movimento ecumênico, o crescimento do significado da classe operária, a emancipação dos povos coloniais, a busca da justiça e da paz. Vejam que há uma mudança muito grande. Os sinais dos tempos, encontrados no passado, falam das intervenções da providência divina. Os sinais dos tempos, interpretados no presente, apelam para um tipo de ação, algum tipo de ação. Nesse sentido, a hermenêutica irá colaborar com a linguagem da fé e da teoria teológica, porque ela vai poder fazer essa construção, essa interpretação da palavra, o texto, mas a palavra num sentido muito mais amplo,
para a atualidade. A origem do termo hermenêutico é o grego, é de origem grega, hermenia ou interpretação. Em seu tratado sobre interpretação, Aristóteles definiu a hermenêutica como um conjunto de regras que devem ser seguidas para entender o significado dos livros sagrados. Com a modernidade e, em particular, com a tradução da Bíblia em linguagem comum, a visão de que essas escrituras eram acessíveis apenas aos especialistas da Igreja foi descartada e foi substituída pela ideia de que o seu significado está ao alcance de qualquer leitor. No debate filosófico, a hermenêutica não esteve ausente, colocando-a como uma forma de entendimento humano, onde cada experiência individual ou de grupo percorre o caminho da apropriação de significados, pois pelo todo arcabouço que eu trago de experiência da minha vida social, cultural, isso vai interferir na minha forma de interpretar. A interpretação precisa vencer as dificuldades temporais, as distâncias, as particularidades culturais e as influências do meio para buscar o sentido do conteúdo e, assim, poder compreendê-lo. Ou seja, pela hermenêutica, a interpretação é ativa e atual, ainda que os textos sejam milenares. A palavra é viva. Como fazer teologia hoje? Então, fazemos a hermenêutica teológica. As principais teses de Jeffer, por exemplo, são: a teologia entendida como hermenêutica nos ajuda a respeitar a originalidade da verdade da revelação cristã, que é de ordem do testemunho, ou seja, é de ordem da tradição, e que não cessa de surgir no presente da Igreja. Portanto, a verdade é dinâmica, tal como a verdade praticada no sentido joanino. A teologia hermenêutica corresponde a uma situação histórica da Igreja. Passar de uma teologia dogmática, reproduzindo somente os dados, autoritária, para uma unidade plural da verdade cristã que não comprometa a unanimidade da fé. Na história do relacionamento magistério-teologia, com a mudança na concepção do ministério eclesiástico, mudou-se também a vinculação da teologia ao magistério. Nos primeiros séculos, o magistério propriamente nunca insistiu numa teologia uniforme. Talvez, devido a uma assustadora ingenuidade, muitas vezes reconheceu a existência de escolas teológicas diferentes na sua prática e toleravam isso e até protegiam a sua existência simultânea, mesmo quando se contradiziam, sugerindo, de certo modo, uma moral de tolerância mútua. Aqui falamos da teologia como serviço da Igreja, serviço da comunidade, do magistério e do aprofundamento da fé. Em primeiro lugar, como já foi refletido, a teologia deve ser considerada como uma das expressões ou das dimensões da vida da Igreja, como uma das funções fundamentais a serviço do povo de Deus. Nesta conotação essencialmente eclesial, a teologia pode ser definida como consciência reflexa da comunhão, do testemunho e do serviço da vida da fé eclesial. Portanto, o lugar da teologia, em relação com a palavra de Deus, seus testemunhos, não se acha em lugar vazio, mas muito concretamente na comunidade. Bruno Forte fala isso. Consequentemente, o teólogo encontra na comunidade eclesial o seu ambiente essencial. Como discípulo de Jesus, ele participa, antes de mais nada, da condição dinâmica do fato de crer, acolhendo e testemunhando a palavra em comunhão com toda a comunidade e também com a realidade dessa comunidade. Algo essencial. Enquanto ministério a serviço da Igreja, a função concreta que a teologia desempenha é de dupla natureza: dar rigor ao vivido, exprimindo, ilustrando e purificando a luz da palavra de Deus na transmissão viva da fé, e torná-lo comunicativo com outras vivências da fé determinadas por situações históricas diferentes e por diferentes sinais do advento da presença de Deus.
Trata-se, portanto, da função propriamente científica da teologia perante a instância crítica da razão humana e da função mais nitidamente pastoral frente às novas situações históricas e culturais. Se a fé ela é suscitada e expressa pelo testemunho, na comunidade, aqueles que servem a teologia, pensamento de fé torna-se, portanto, pensamento da companhia da fé, consciência reflexa de comunhão, a teologia como função da igreja, o teólogo em comunhão com os demais membros da comunidade cristã, de testemunho, fiel ao testemunho dado pela tradição, a fé dos pais, pelo magistério, pelos santos e pobres de Deus, lembra a memória crítica do passado, estimulando para a força sempre nova do advento. E o serviço da comunidade cristã a caminho. A teologia é a consciência reflexa dessa comunhão toda ministerial. Ela nasce do serviço à palavra de Deus, à igreja, à situação concreta das pessoas, tentando responder às suas interrogações e tentando levar esperança a elas. O teólogo está dentro da comunhão da comunidade eclesial, pois a igreja é o seu ambiente essencial para o estudo e a sua reflexão teológica. A teologia se encontra concretamente na comunidade. E mais, o teólogo, de modo mais profundo, traz consigo mesmo a experiência de sua própria vida de pessoa e de cristão. Como função ou ministério a serviço da igreja, podemos afirmar resumidamente que a teologia presta um duplo serviço, uma dupla função. Dá rigor ao vivido, em determinada época, exprimindo, ilustrando e purificando a luz da palavra de Deus na transmissão viva da fé. A essa tarefa, a teologia responde com a cientificidade, que, como vimos, não se opõe à eclesialidade. Portanto, sendo a teologia uma ciência, ela deve prestar esse serviço à igreja como ciência. Sua função é verificar, de forma orgânica e sintética, a fé nas diversas fontes, como também fundamentar e justificar a fé em suas razões. Desse modo, a teologia desempenha, antes de mais nada, uma função crítica em face dos diversos processos nos quais a igreja toma consciência da sua fé e a exprime e a realiza. Isto exige da própria teologia uma constante atitude de autocrítica, examinando seu modo de proceder e de agir, aceitando os questionamentos que a igreja lhe apresenta. Além disto, a teologia torna seu trabalho comunicativo com outras vivências da fé determinadas por situações históricas diferentes e por novos sinais dos tempos. Para isto, ela elabora uma linguagem de fé que permite a comunicação entre as diversas situações históricas da fé no pleno respeito de sua originalidade e dignidade. É importante lembrar que a teologia tem esta função crítica, mas não é uma crítica dirigida contra o magistério que propõe a fé, mas nos confrontos com a reta inteligência da fé e do espírito da fé, concretamente presentes na igreja, nos confrontos do anúncio da fé, da piedade. Deste modo, a teologia ela não pode se contentar simplesmente em dar uma justificativa daquilo que de fato existe na igreja. Ela também tem uma função corretiva. Então, em outras palavras, podemos falar de uma dupla função. A função científica, o teólogo deve ter espaço de liberdade para se entregar à pesquisa séria, exigente, movido pelo amor à verdade e com a certeza de que o mistério de Cristo supera todos os enunciados. Que a igreja possa emitir esses enunciados, que a igreja possa emitir sobre ele. Ele se sente mais particularmente responsável pelo futuro da fé cristã perante a instância crítica da razão humana. Isto significa não levar em conta só o escândalo dos fracos, mas também o escândalo dos fortes. Não só criticar as heresias progressistas, mas também denunciar as heresias conservadoras. Outra função, a pastoral, diz o seguinte: os teólogos exercem função de mediação entre o magistério e os fiéis, e isso em dois sentidos. Dão expressão à vitalidade evangélica da comunidade cristã, em solidariedade com a vida e as questões de todas as pessoas.
Nisto, ajudam o magistério em sua tarefa, sensibilizando para as necessidades reais e para os deslocamentos da cultura. Uma função muito importante. A outra seria, eles se esforçam por explicar e interpretar o ensinamento oficial da Igreja, para que chegue realmente não apenas verbalmente, mas também à inteligência e ao coração dos fiéis. Magistério e teologia estão submetidos à palavra de Deus, isto é, ao testemunho da Escritura, relida na fé da Igreja. Porém, teologia e magistério têm funções e dons diferentes. Essa relação, ela não pode ser concebida como relação entre uma inteligência carismática da revelação, que é própria do magistério, e uma reflexão puramente racional, que é própria da teologia. A autoridade do teólogo é ligada à ciência e à competência que nela se manifesta. O conteúdo desse ensinamento doutrinal está sujeito a todos os riscos da pesquisa científica, da qualidade da informação e da influência do meio cultural desse teólogo. Os teólogos visam, acima de tudo, a inteligência do conteúdo da fé, num esforço contínuo para desvendar o sentido do conteúdo revelado e, ao mesmo tempo, para manifestar a credibilidade e a atualidade de tudo aquilo que a Igreja crê. Sendo uma atividade animada por um carisma, que é um carisma peculiar do Espírito Santo, a teologia reflete sobre a fé para dar-lhe elaboração científica, em forma orgânica e sistemática. Deste modo, os teólogos são chamados a levar os frutos de sua pesquisa a todo o povo de Deus, particularmente a hierarquia, a fim de que, por seu trabalho, como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja. No que diz respeito ao conteúdo e à hermenêutica das expressões de fé, temos que dizer que o relacionamento entre pastores e teólogos, ele pode ser assim expresso. O pastor tem em vista a unidade do povo de Deus, na fé, em todos os lugares e em todos os tempos. O teólogo almeja o conhecimento mais correto possível daquilo que Deus diz e quer na palavra que alicerça a fé. Pela convergência dos dois, a Igreja vive na verdade. Estas duas funções, do magistério e da teologia, que distintas em sua natureza e diversas nas suas missões, exigem um clima de colaboração efetiva e também afetiva, pois são vitais na e para a Igreja. As funções do magistério e da teologia são distintas na sua natureza, diversas nas suas missões. O magistério anuncia e ensina de maneira autêntica a autoridade da palavra de Deus, transmitida por escrito e pela tradição. Os teólogos refletem e interpretam esta palavra cientificamente. Por isso, não estabelecer uma completa separação. Não vamos fazer isso, estabelecer uma completa separação, pois entre magistério e teologia há uma mútua compenetração e um serviço comum e essencial à palavra de Deus. O teólogo é o homem da comunhão, comunhão de pensamento com o magistério, com o povo cristão e com todos os teólogos empenhados nas mesmas tarefas de ensino e de pesquisas. Na relação de magistério e teologia, o dom do Espírito concedido ao teólogo e a todo o povo cristão não os dispensa da abertura ao magistério. A fidelidade ao magistério não significa passividade e ausência de iniciativa. Pelo contrário, a subordinação da teologia ao magistério tem limites. Sem o reconhecimento do magistério, a teologia perderia a sua natureza eclesial, deixando de ser scientia fidei. Essa foi a nossa aula de hoje. Nos veremos no próximo vídeo. Obrigada. Até lá!